Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Ana, eu sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O Salmo de hoje, 29. Louvai a majestade de Deus. Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos. Rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as costas, desnuda os carvalhos das florestas. E no seu templo, todos bradam glória. Acima do dilúvio, estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Que salmos. Os salmos que fala do poder e da soberania de Deus, a glória de Deus. Os salmos que nos faz lembrar que Deus é forte, supremo, todo-poderoso. Mais um salmo de Davi. E um salmo em que nós vamos precisar prestar bastante atenção para compreender essa voz. E eu quero iniciar lendo para você essa expressão tributai. Eu quero que você compreenda o que Davi, simbolicamente, usa essa figura de linguagem, tributai ao Senhor, vós, os poderosos, rendei ao Senhor glória. O que ele está querendo dizer neste texto? Sabe, isso me faz lembrar que Jesus, ele diz no Novo Testamento, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui Davi, ele diz o que deve ser tributado ao Senhor: glória, força, adoração, esplendor da sua santidade, ou seja, reconhecimento do seu senhorio. Apenas a Deus devemos glória e honra. Quando Jesus disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo: aos homens da terra pertencem as coisas da terra, mas ao Deus do céu, Criador de todas as coisas, pertence a glória, a honra, a adoração e o louvor que a ele é devido. A voz do Senhor, aqui, Davi fala que está acima do bramido das águas.
Isso significa que o poder de Deus está muito acima da tempestade. Quando a tempestade se forma na sua ou na minha vida, saiba que o poder de Deus é manifesto acima dela. Isso nos faz lembrar quando os discípulos estavam atravessando o mar e o Jesus, o nosso Senhor, ele dá uma ordem para que eles passem para o outro lado das margens. O outro lado da margem, mas já se formava a tempestade. E Jesus, ele sempre nos dá uma lição. Os seus planos não podem ser frustrados. Apesar das coisas que nós passamos nessa terra, se ele ordena esta tempestade, que é coisas naturais, terrenas, efêmeras, passageiras, não pode ser comparado com a ilustração da voz soberana, que aqui quer dizer o poder de Deus. Olha, ali na Palestina, aqui nessa situação, nessa realidade, nessa condição que Davi retrata, as pessoas naquela época adoravam muito as forças da natureza. Você deve saber que naquele tempo era muito comum a adoração a Baal. E eles criam que haviam deuses que cavalgavam sobre as tempestades. Mas o Deus de Israel cria que Deus, de fato, era superior a toda a força da natureza. O povo pagão, ele idolatrava tudo. Sol, mar, lua. Mas o Deus que criou todas as coisas, eles desconheciam. Provavelmente, Davi fala se referindo a essa figura de linguagem. E por isso, aqui ele demonstra que só Deus é Deus. Aqui ele demonstra que só esse Deus e somente a Ele deve ser concedida glória, louvor, adoração e poder. O ruído da natureza, o ruído das águas manifesta a voz e o poder de Deus no ato da sua criação. Disse Deus: haja e ouve. Deus estabeleceu todas as coisas que você pode ver hoje aqui na terra, para não somente anunciar a sua glória e o seu poder, como também para que toda a natureza rendesse glória a Ele. Toda a terra proclama a glória de Deus, e de fato é. Você sabia que a ciência comprova que no universo existe um som? Eu fico imaginando qual deve ser. Mas, se no universo existe um som, certamente ele pode ser traduzido como glória ao Deus de Israel. Glória ao Deus vivo. Glória ao único Deus. Pois é, esse Senhor, Ele é poderoso e majestoso. Ele quebra os gigantescos cedros do Líbano. Ele, com a sua glória e resplendor, faz toda a terra tremer e se calar. Até na sua morte, as trevas e a escuridão, quando Jesus estava ali no Calvário, passando pela fase de transição da morte para a vida, ele glorificou ao Deus vivo, mostrando o seu poder e soberania. Diante do seu nome, toda a terra tem que se calar, toda a terra tem que se prostrar, sejam anjos, demônios, tronos, principados, coisas do presente, coisas do porvir. Nada é maior
do que o seu senhorio. Deus tem dado força ao seu povo e também faz com que o seu povo reine sobre circunstâncias, porque Ele é rei sobre todas as coisas. A Bíblia nos revela o significado da voz de Deus. Aqui está nítido que quando Deus fala, a terra entende a voz do Todo-Poderoso. Quando Deus comunica, a terra entende a voz do seu Criador. Ao Deus verdadeiro, ao Deus que é conclamado acima dos anjos, ao Deus que é vivo e que é Senhor das tempestades, ao Deus exaltado e entronizado no alto, ao Deus que abençoa o seu povo. Dai a Ele, atribui a Ele a glória que é devida, e não aos deuses, não aos deuses estrangeiros, não os deuses estranhos, não os deuses pagãos, mas ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas. Dai a glória devida ao seu nome. Isso daí é um convite a mim e a você para reduzirmos a nossa adoração e tirarmos do nosso coração o chamado altar idólatra. Muitas vezes temos algumas coisas acima da voz de Deus e às vezes até outras vozes acima da voz de Deus. Hoje Ele te convida a compreender o peso desta idolatria. O Deus verdadeiro é quem deve ser adorado e não os deuses estranhos, porque estes não passam de criações humanas. A voz do Senhor, a voz que está acima de todas as coisas, a voz que troveja dos céus, a voz que aqui é relatada como um trovão, que é um símbolo da voz de Deus, a voz que ressoa pelo universo, a voz que se traduz nas coisas criadas e que toda a terra o glorifica. É a esta voz que eu e você devemos obedecer. Baal, o Deus daquele povo, o Deus estrangeiro, o Deus aqui que supostamente era o Deus vitorioso sobre as águas, não é palho para Deus que vence sobre todas as coisas e que controla as águas e que com sua voz destrói todas as coisas, como de fato fez quando aqui é falado sobre o dilúvio, quando ele enfim decide pela sua graça salvar a humanidade, fazendo uma aliança com Noé. Não há ninguém que se oponha ao reinado glorioso do seu Deus. Quem pode deter as forças da natureza, senão Ele? Quem tem poder para paralisar o mal, para deter o mal, senão esse Deus poderoso? Adorai, 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 tributai ao Senhor, você, filha, filho do Deus vivo, a glória, a honra e o louvor que a Ele é devido. Aqui eu amo porque o salmista diz o que a voz do Senhor é. Primeiro, ela ressoa. Então, saiba que não há lugar que a voz de Deus não chegue, ok? Você que é filho, que é filha dele, creia que a voz de Deus ressoa sobre todo o universo. Não há coração, não há terra, não há lugar algum impenetrável ao teu Deus. Segundo, a voz de Deus expressa força. Isso demonstra o seu poder e a eficácia da sua voz. Às vezes falamos e coisas não acontecem, mas a voz de Deus fala e na sua soberania
tudo tem que se render ao seu nome. Terceiro, a voz de Deus quebra poderes malignos, despedaça julgos, quebra, aleluia, os cedros, porque Deus é soberano. Ele faz coisas que aparentemente não deviam se mover de lugar. Coisas que aparentemente são fixas, sair do seu lugar, porque Ele é Senhor. Ele corta os céus. Quem faz isso? Cientistas? Quem consegue fazer tremer um deserto? Deus assim o faz. Você consegue compreender que Deus faz a terra tremer e ser abalada? E que acima de todas as vozes existe o trono eterno ressoando a voz de Deus. É de lá que a terra recebe ordens. Aparentemente parece que os homens controlam e governam e que as coisas funcionam daqui para lá, mas não é assim. É de lá para cá. E na hora que ele quiser, ele apaga tudo e começa tudo e refaz tudo, porque ele reina para sempre. E é esse Deus que rege minha vida e sua vida. É este Senhor que concede força ao seu povo e que abençoa a todos com a sua paz. Se você precisa experimentar e desfrutar dessa paz de Deus, saiba que você é filho dele, é filha dele, desse Senhor, e que ele, com certeza, com toda a convicção, entra com paz nos lugares onde não há paz, porque a sua voz ressoa nos lugares mais obscuros da alma, nos lugares mais obscuros da mente humana. Deus, ele faz. Nós é que precisamos crer nesta glória que há revelada em seu nome. Esta glória que o salmista compreende e que deseja dignificá-la. Esta glória que Davi usa como esta figura de linguagem para expressar que nós devemos louvar a majestade do nosso Deus. Eu quero convidar você a, junto comigo, clamar para que Deus brade sobre as muitas águas, para que Deus troveje e ressoe sobre a sua situação. Quero eu clamar para que Deus quebre e despedace julgos do inimigo, para que Ele mova as circunstâncias em seu favor, para que Ele faça o teu deserto tremer, e esse desertozinho virá um Hades, um verdadeiro paraíso. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que este Deus que Davi revela acima das tempestades, ser Senhor, soberano, forte, exaltado, único e verdadeiro, chegue na tua causa e mude a tua situação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos da tua soberania e da eficácia que há no teu nome. Nós sabemos, Pai, do seu poder. Nós sabemos, Pai, da sua força. É o Senhor que faz a sua grande obra sobre a terra, mediante o seu Espírito Santo que o Senhor nos deixou. Pai, o Senhor faz as vozes contrárias se calarem, voz de perturbação, vozes, Senhor, do mundo, pois no mundo há muitas vozes, e vozes que não te representam, que elas venham a cessar em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a tua voz, a voz que o teu servo Davi ouviu e que conduzia a sua vida, venha dirigir a vida de cada um dos teus filhos e filhas que hoje estão ouvindo este áudio. Que o teu poder
e a tua majestade se revele acima das potestades, acima das circunstâncias, acima das arrogâncias dos homens, que a tua voz, Senhor, que está acima das muitas águas, possa manifestar o teu senhorio e a tua soberania sobre a vida do teu filho e da tua filha, e principalmente manifestar nesta situação a tua doce paz. Em nome de Jesus, é o que nós oramos a ti e também te agradecemos. Amém.